Olá para todos, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula sobre drogas e transtornos mentais. Essa é a 12ª parte. Nela vamos estar falando sobre crack, cocaína, LSD, metanfetamina. Legal? Bom, começamos aí pelo crack. O crack, que é uma das drogas mais preocupantes. Por que preocupante? Porque é altamente viciante, acaba rapidamente com o organismo da pessoa, levando à morte em pouco tempo. Então, o negócio realmente é grave. Como vocês podem ver aí na foto, a pessoa usa a pedra de crack, que seria uma cocaína em forma de pedra, para poder fumar. E olha lá a mão como que tá. Tá vendo que tá queimado? A pessoa ela tem as mãos, as pontas dos dedos queimados, e ela não se importa com isso. Às vezes até os lábios vão estar queimados por conta do cachimbo que pode queimar. Tá bom? Vamos lá então ver o que acontece aqui. Cocaína e crack. A cocaína é o pó produzido a partir da folha de coca. E o crack é a versão petrificada dessa droga. É altamente viciante. No primeiro uso, a pessoa já se vicia. Deteriora rapidamente o organismo do drogado, causando também perda de inteligência, alucinações, ansiedade, etc., inclusive levando à morte em pouco tempo. Bom, aqui a gente vai entender como que funciona, né? São 10 segundos até a euforia e 10 minutos até a depressão e depois a dependência, porque a pessoa usou, em 10 segundos ela usou, ela está no paraíso, uma euforia, um sentimento bom, muito grande. Quem é que não quer sentir isso? Todo mundo quer sentir prazer nessa vida, não é verdade? Só que nos próximos minutos, já passou 10 minutos, acabou o efeito, apagaram-se as luzes, as coisas deixaram de ser tão bacanas, e aí a pessoa vai ter um sentimento péssimo de depressão. Vamos entender lá melhor como funciona? Olha lá, o crack tem efeito rápido, tanto para dar euforia quanto para levar à decadência do organismo. Quer dizer, rapidamente o organismo ele vai sendo danificado. Pessoal, não só os órgãos, como falou lá a inteligência, também perda de peso e por aí vai. Além de exposição à violência, que é outro fator que vai levar à morte. Muito bem. A ação da cocaína no cérebro da maioria das pessoas deixa-as alertas, cheias de energia, sociáveis, quer dizer, a pessoa fica comunicativa, quer estar junto, e confiantes. Isso é bom? É bom. Ela ainda produz sensações de euforia, que seria um ânimo muito bom, certo? Até uma alegria, bem-estar, desinibição. Quer dizer, a pessoa, ela não fica tímida para fazer as coisas ou travada, certo? Excitação, hiperatividade, ela fica muito agitada, fica ativa, faz as coisas. Essas sensações são descritas como intensas e prazerosas pelos usuários. Sua ação estimulante faz com que o cérebro e o corpo trabalhem com muita intensidade. Pesquisadores afirmam que o efeito do crack no cérebro é de 5 a 6 vezes mais intenso que o da cocaína. Então a cocaína já dá uma turbinada na pessoa. Aí imagina você pegar o turbo e aumentar mais 5 ou 6 vezes. Então o corpo está trabalhando demais. Imagina você pegar um carro e ficar andando acelerado ele direto. Você acaba com o motor rapidamente. Cantando pneu, pensa a mesma coisa, o corpo se desgasta. O corpo
ele é acabável, vamos dizer assim. Você estragou o teu corpo, não tem outro para pôr no lugar. É o único que você tem. Tem partes do corpo que elas se regeneram. Tem partes que não, que vão envelhecendo. Certo? Ou se regenera, mas com uma qualidade já pior. E precisa de tempo para o corpo poder se recompor. Vamos lá. Aqui, ó. Veja como a cocaína age no cérebro. Sem o uso da cocaína, como que seria? E aqui com o uso da cocaína. Aqui é o neurônio transmissor. Como transmissor? Vai liberar aqui, certo? O neurotransmissor, seria essa bolinha aqui. E o outro neurônio, ele recebe. Quando ele recebe essa bolinha, é o tipo de informação para ele saber o que deve ser feito no corpo. Então, olha lá, ó, a dopamina é o neurotransmissor produzido por neurônios transmissores. Após ser liberada e estimular o neurônio receptor, tá ela aqui, é recolhida de volta. Volta. Tá, aqui, tá vendo aqui, ó? Recolhe aqui, certo? Muito bem. Quando a pessoa usa a cocaína fecha, bloqueia. E o que vai acontecer? Vai ter bastante dopamina aqui. Então, vários receptores vão estar recebendo novamente essa dopamina. Olha lá. Estimulam excessivamente o neurônio receptor. Muito bem. Vamos olhar aqui, então, passo a passo, o que vai acontecendo. A cocaína age principalmente nas áreas de recompensa e coordenação motora do cérebro, o que justifica a intensa sensação de prazer e a inquietação dos usuários. Como assim recompensa? Quando você ganha alguma coisa que você comemora, essa sensação que você ganhou é o que vai ter quando a pessoa cheira a cocaína. E a parte de coordenação motora, não é o que falou? Ó, também vai estar mais estimulada, vai estar mais agitado e depende com mais atenção. Então, a pessoa, por exemplo, que pratica um esporte, o rendimento dela vai aumentar. Do pulmão, órgão muito vascularizado e com grande superfície, o cloridrato de cocaína chega imediatamente à corrente sanguínea e daí diretamente ao cérebro. Então, vê aqui, cheirou, caiu no pulmão e sobe para o cérebro. Em apenas 10 segundos, caiu no sangue, cérebro. Os efeitos da cocaína são sentidos entre 10 e 15 minutos depois da inalação e se injetada entre 3 e 5 minutos. Então, injetado é mais rápido do que cheirar a cocaína. Enquanto a cocaína é aspirada ou misturada à água injetada na corrente sanguínea, a pedra de crack é aquecida a 95 graus Celsius, em geral em pequenos cachimbos improvisados, produzindo a fumaça que, inalada, leva o cloridrato de cocaína diretamente aos pulmões. O crack pode causar ainda problemas respiratórios, como congestão nasal, entope, tosse com muco preto e até pneumonia, fibrose e hemorragia pulmonar. Os dependentes também ficam com lábios, língua e garganta queimados pelo cachimbo e pela fumaça. Bom, e aí? Aspirou, o que vai acontecer? Passado o efeito, a euforia que dura entre 5 a 10 minutos vai sendo substituída pela depressão física e mental, que causa grande mal-estar. Para aliviar a exaustão. Como exaustão? O corpo trabalhou muito, certo? E a depressão, não tem mais lá a dopamina para a pessoa se sentir bem. As pessoas são tentadas a fumar de novo. É lógico, você estava no paraíso, foi para o inferno, você quer ficar no inferno? Não, você quer voltar para o paraíso o quanto antes. O que as leva a um ciclo vicioso de alto risco. Olha, fizeram um experimento com ratos, certo? Colocaram fios, né, no cérebro do rato.
onde, quando estimulado, aliás, para ele poder liberar isso daí, ele tinha duas barras, inclusive. Uma barra da direita, por exemplo, quando ele apertava, liberava comida. E a da esquerda, quando ele apertava, liberava, então, um choque no cérebro que dava essa sensação de prazer. Bom, e aí fica a questão, o que o rato vai fazer? Ele vai se alimentar ou ele vai apertar a barra para ter prazer? Acontece, claro, todo mundo vai pensar, vai apertar a barra. Aperta, tal, depois você vai lá, come alguma coisinha, volta, aperta a barrinha de novo. Não, o rato morreu de fome, ok? Então, esse risco é muito alto. Tem inclusive drogas que os jovens usam para ficar antenados, né, ligados no computador, jogando o computador, e as luzes vão ficar mais intensas, o som também. E aí a pessoa fica mais de dias lá, horas, tal, jogando e não para nem para comer. E tem gente que morre jogando videogame no computador. Fica tão envolvido que esquece de se alimentar. Então, é perigosíssimo. Nós temos uma cultura que propõe que as pessoas devem fazer o que dá prazer. Não, gente. Nem sempre você vai poder fazer a hora que você quiser, do jeito que você quiser, aquilo que você quer. Tem coisas que não dá para fazer, tem coisas que tem que esperar. É a ordem da vida. No teu dia a dia, você não vai ter o teu dia inteiro só de prazer. Não tem como, certo? Muito bem. Bom, e aí? Como o efeito dura muito pouco, o usuário passa a buscar o crack com muita frequência, o que o leva mais rapidamente à dependência do que os usuários de cocaína aspirada e injetada. O doente muitas vezes sequer consegue sair do local onde compra e consome a droga, as chamadas cracolândias. Claro, o efeito passa rápido, a depressão vem forte. Então não dá tempo do cara, amanhã eu pego, depois à noite. Não, o cara já quer de novo. Ele compra, consome já e quer de novo. Por isso, apesar de parecer ser uma droga barata, o crack acaba se tornando caro para os dependentes, claro. Consome várias vezes e as consequências ruins são altíssimas. Olha lá. Para a gestante, há possibilidade de aborto espontâneo, prematuridade e malformações, inclusive neurológicas, do recém-nascido. Estudos apontam ainda baixo rendimento escolar em crianças cujas mães foram usuárias de crack durante a gestação. Gravidez indesejada e doenças sexualmente transmissíveis também são muito frequentes. Claro, a pessoa usa droga, ela não está preocupada com nada. Então, vai se preocupar com o preservativo? Não. Ela não está preocupada com a própria vida, mesmo depois que ela usar a droga, enfim. A situação que ela mora, não está preocupado com isso. O problema é engravidar e essa criança não tem nada a ver com isso. Aliás, não só o crack, mas as outras drogas durante a gravidez, mesmo o cigarro, mesmo o álcool, não se deve consumir, como a gente já viu já lá sobre o álcool. Não se deve consumir, porque isso afeta o desenvolvimento do bebê, aumenta a possibilidade do bebê vir a ser dependente de droga, e como já viu aqui, né? Já até falou, nesse caso, mas dos outros também, no desenvolvimento dele futuro, pode ter problema de saúde, vai ter dificuldade de ter atenção, problema de aprendizagem na escola, aí depois os pais ficam sem saber o que foi. Pô, consumiu droga durante a gravidez? Certo? Então vamos ser mais conscientes e responsáveis. Legal? Bom, 4. Muitos doentes contam que são tomados pela compulsão ou fissura, quer dizer, a pessoa tem que fumar repetidamente, numa vontade incontrolável de sentir os efeitos da droga. Consequentemente, o dependente em geral não mede consequências para obter novas drogas, acabando com
Vamos ver o que fala aqui? Opa! Com comportamento arredio, com sua saúde física e financeira e suas relações sociais e familiares. Com comportamento arredio, muitos se isolam e, ainda que temporariamente, passam a morar nas ruas como indigentes. E aí não é à toa que hoje em dia você vê várias pessoas, vamos dizer assim, fisicamente, né, saudáveis, pessoa não é aleijada. Você vê que são muitos jovens e tá lá no sinaleiro, né? Ou fazendo algum serviço ou pedindo 10 centavos, 10 centavos, né? O que será que ele vai fazer com aquilo? Então, pessoal, a esmola não ajuda. Pelo contrário, só ajuda a manter a pessoa no vício. O poder estimulante do cloridrato de cocaína, perseguido pelos usuários, faz com que eles descansem e se alimentem cada vez menos. O pessoal fica eufórico. Vai querer comer? Não está nem preocupado com isso. Acabou o efeito daquela depressão danada. Ela vai querer descansar? Não. Ela vai se preocupar agora em pegar droga novamente. Ele provoca ainda o aumento da temperatura do corpo, desmaios, calafrios, vômitos, tremores, dores musculares, impotência e diarreia. E é por isso que vira e mexe, você pode reparar, está um dia frio para danar, a pessoa sem camisa, ou até andando de moto sem camisa. Provavelmente a pessoa está sob efeito de alguma droga que deixa o corpo mais quente. O coração dispara, a pressão arterial sobe, o uso continuado agrava esses sintomas, especialmente no sistema cardiovascular. Contrações no peito, convulsões. Convulsões é aquela que a pessoa cai no chão e fica tremendo toda, né? Ataque cardíaco, quer dizer, pode ter um problema no coração. Derrame cerebral, estoura alguma veia. Claro que estoura. Está indo muito sangue, muita pressão, veia pequena, estoura. E se estoura, pode morrer. Ou a pessoa pode ter outras consequências, como alguma paralisia, por aí vai. Outro perigo é a overdose. A overdose é uma dose maior que o corpo suporta. Embora ela seja mais comum em dependência de cocaína injetada, em que a pessoa tem convulsões e pode morrer por falência cardíaca ou depressão respiratória. Um dos efeitos da droga, as irritações imaginárias na pele, chamadas de alucinações táteis, podem levar alguns doentes a se coçarem até se ferir. Perturbações visuais e auditivas podem fazer do usuário um sério perigo no trânsito. O cara começa a delirar, por exemplo, que está sendo perseguido. Atravessa a rua e não olha. Está passando o carro, imagina. Ou imagina que ele fica coçando, né? Sente aquela coceira, coça, não passa. De repente vai abrindo uma ferida. E se ele começa a enxergar que tem bichinhos saindo da pele dele? Ele está tendo uma alucinação visual e tátil, ok? Bom, e aí? O uso prolongado pode levar o dependente à depressão. Psicose maníaco-depressivo. Como assim? Maníaco, quando está na fase da mania, a pessoa está muito animada. Vamos lá, vou fazer, está alegre. Depressiva, não quer nada, está mal, sentimento muito ruim. De repente está pensando até em tirar a própria vida. Pânico e comportamentos antissociais, quer dizer, a pessoa não quer se relacionar com ninguém, de repente fica agressiva. Complicado. Com a perda gradativa do autocontrole, como assim? Do poder de decidir e da força de vontade, você já não controla. Normalmente, você controla o que você quer, de certa forma, né? Quer ir no banheiro, aguenta um pouquinho. Tá com fome? Não vou comer, vou esperar um pouquinho. A pessoa começa a perder. O doente perde o interesse pelo trabalho, pelo vestuário e a higiene pessoal. Tem fortes alterações de humor e grande agitação. Alteração de humor de repente fica irritado por qualquer coisa. Mais adiante desenvolve irritabilidade, comportamento violento e paranoias. Então fica muito irritada, paranoia, acha que está sendo perseguido, que alguém está querendo fazer mal. Acha que está sendo perseguido, tem pensamentos obsessivos, não para de pensar na mesma coisa, e medo, e grande desconfiança das pessoas, inclusive de outros dependentes.
o que aumenta ainda mais o risco de violência e acidentes. Na chamada psicose cocaínica, o doente pode ter alucinações e delírios. Então, alucinação é quando a pessoa vê, ouve e sente coisas que não existem. Delírios são pensamentos que não condizem com a realidade. Também há registro de processo de distorção de personalidade, acompanhados de comportamento suicida ou homicida. Suicida se mata ou mata alguém. Distorção de personalidade, a pessoa começa a agir de uma maneira diferente do que ela age, de como ela é. E olha só que perigoso, aqui a gente está falando também um pouco do crack, mas aqui falou um pouco também, de certa forma, da cocaína. Imagina, a pessoa está turbinada, aí a pessoa fica violenta, fica paranoica, está dirigindo o carro de trás de repente dá uma buzinada, porque o cara cortou ele. Aí o cara para o carro, vai lá e arrebenta o outro cara, saca uma arma. Complicado. Algum tempo atrás teve a notícia de um lutador de MMA que estava no hotel brigando com a namorada. E aí, saiu no corredor um dos hóspedes para ver o que estava acontecendo. E o cara, só porque viu o outro saindo para ver o que estava acontecendo, avançou nele e matou o cara de tanto bater no cara. É óbvio que o cara devia estar sob efeito de droga. E para piorar, além de todo efeito que é a droga, turbinado, um lutador de MMA turbinado. Ó que horror. Sinais de dependência do crack: magreza, queimaduras, insônia, não dorme direito, perde a atenção, alucinações. Muito bem, falando em alucinação, então, vou colocar aqui um vídeo sobre o LSD para você ter uma ideia do que seria. E ele conta, esse daqui, esse daqui não vai ser sobre o LSD. Esse vai falar sobre cocaína, né? Crack cocaína. Então vamos lá. Sejam bem-vindos ao canal Fatos Desconhecidos. Neste vídeo, vamos falar sobre as drogas e te mostrar os efeitos delas no corpo humano. Para esse mal, não existe classe social, grupo ou etnia. Para ele, seu único objetivo é destruir. Tô usando crack. Tô usando crack. Cocaína. Esta droga te faz sentir invencível, te deixa mais prepotente, mais forte, tudo é encarado como se fosse uma missão. Vou mandar botar platina no seu nariz. A cocaína é um forte estimulante, faz o coração e os movimentos ficarem acelerados. O açúcar e a gordura se dissolvem rapidamente para que os músculos comecem a agir. No cérebro, a cocaína liga todos os sistemas. Tirando a sensibilidade, a cocaína aumenta o fluxo sanguinário de 5 litros por minuto para 35. Os músculos recebem mais oxigênio, sua força aumenta. Pode parecer bom, mas a cocaína causa estragos graves. Esse risco ocorre apenas quando o coração passa de 180 batimentos por minuto. E isso, para um usuário de cocaína, é atingido rapidamente. Além de proporcionar autoconfiança, o nosso sistema nervoso é diretamente afetado. Ela inunda o corpo com adrenalina. Isto nos dá força para lutar ou fugir, podendo proporcionar ansiedade e fúria. Às vezes os dois juntos. A cada 5 usuários, um morre nos próximos 5 anos. Suicídio, overdose, não são coisas muito raras entre os usuários de cocaína. Metanfetamina. É uma droga estimulante do sistema nervoso central, SNC, muito potente e altamente viciante. Provoca euforia e acelera várias funções orgânicas.
Ela deixa o usuário em constante alerta e extremamente focado. Seus efeitos são tão fortes que levam a excesso de atenção. A metanfetamina sobrecarrega todos os nossos sistemas, provocando um superaquecimento do corpo. Os usuários praticamente queimam parados, o equivalente a uma pessoa que já está se exercitando há 15 minutos. Se juntar metanfetamina e exercício, o corpo ferve e chega a transpirar 2 vezes mais que o normal. Em situação de estresse ou exercício físico, a metanfetamina tem um grande impacto. Ela sobrecarrega nosso metabolismo e deixa o usuário exausto e fraco. Isso pode até fazer o corpo entrar em colapso. Desculpa, teve um corte, então entrar em colapso, ok? Muito bem. Na próxima videoaula, vou liberar só que o comecinho aqui. Oh, maravilha, isso. A gente vai estar falando então sobre o LSD e sobre a metanfetamina, um pouco no sentido, a metanfetamina sobre os efeitos, ok? Que pode acontecer na pessoa. Então, espero que tenham gostado. Ajudem a compartilhar isso aí. Acredito que quanto mais pessoas se inteirarem do assunto, mais vão, de repente, evitar de caírem numa cilada, entrar nesse buraco e, inclusive, até mesmo ajudar outras pessoas a saírem desse buraco. Valeu? Um grande abraço. Obrigado.